Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer nesse vídeo aqui uma dica, né, de como você estudar a palavra de Deus. Porque às vezes nós temos muitas ferramentas na internet e tudo, e às vezes eu não tenho um método que eu sigo para poder estudar a palavra, saio pegando todas as ferramentas, pegando todas as informações, todos os livros, e muitas vezes eu não chego em lugar nenhum, né? Então eu vou mostrar para vocês uma das formas, né? Algumas formas, melhor dizendo, de você estudar a Bíblia. Tem outras formas, tem outros meios. Outro dia eu gravei no WhatsApp mesmo algumas ferramentas que eu uso para poder estudar a palavra de Deus. Mas hoje eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples alguns contextos para você estudar a palavra de Deus. Estou olhando do lado aqui porque eu estou com o computador ligado aqui, tá? Então eu vou mostrar de uma forma simples 4 contextos que você vai usar para poder estudar a palavra de Deus, certo? 4 contextos que você vai fazer uso dele, eu tenho certeza que vai enriquecer muito o seu estudo da palavra de Deus. Então vamos lá. Quando você pega um texto, a primeira coisa que eu tenho que analisar é o contexto histórico desse livro. O que é analisar o contexto histórico? Primeiro ponto, quem escreveu o livro? Qual é a autoria desse livro? Porque quando eu sei quem escreveu o livro, eu vou ter uma noção de qual que era o pensamento daquele moço, daquele escritor, o que ele pensava, né? Provavelmente eu tenho uma noção do contexto que ele escreveu, por que ele escreveu. Então, eu saber quem escreveu o livro é uma das coisas muito importantes que já vai clarear a minha mente para mim entender o texto que eu estou lendo. Por exemplo, se eu pego lá Gênesis capítulo 1, quem escreveu Gênesis? Então eu sei que quem escreveu Gênesis foi Moisés, tá? Moisés escreveu Gênesis. Então se eu leio a partir dessa informação, muitas vezes tem informações que aparecem ali que fica claro para mim. Você quer ver um exemplo muito forte? Então vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 1. Olha só. Gênesis capítulo 1, versículo segundo dia, peraí que eu quero achar aqui o quarto dia, né? Coube de vegetação. Versículo 14, Gênesis capítulo 1, versículo 14. O que está escrito aqui? Disse Deus, haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar a estação, dias e anos. Então veja bem, porque a gente sabe que aqui Deus falou do sol e da lua, mas por que Moisés não escreveu sol e lua, escreveu luzeiros? Se eu sei que o escritor é Moisés, eu consigo entender isso aqui. Por quê? Porque Moisés veio do Egito. Moisés tinha saído e cresceu 40 anos no Egito. Ele sabia como o pessoal do Egito endeusava os seres, os corpos celestes, né? E para eles o sol era um deus. Então, se Moisés escreve que Deus começou a criar todas as coisas e coloca o nome de um Deus aqui, para eles, Moisés estava falando do Deus que eles já estavam acostumados a seguir. Então, para poder evitar qualquer alusão aos deuses egípcios, Moisés escrevendo sobre o Deus verdadeiro, o que Moisés faz? Omite o nome Sol e Lua e coloca aqui luzeiros. Então, olha só, eu consigo ter uma mente muito mais aberta para entender algumas coisas na palavra, entendendo quem escreveu. A segunda coisa que eu vou olhar no contexto histórico, quando eu vou estudar um texto da Bíblia, é o quê? Quando esse texto foi escrito. Quando isso aconteceu. Por quê? Porque quando eu pego um texto e eu sei quando isso aconteceu, eu posso entender mais ou menos algumas frases que vai ocorrer ali, alguma forma de pensar, algum texto que possa parecer meio contraditório, mas se eu sei
quando isso aconteceu, me dá uma noção melhor daquilo que está sendo escrito, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem alguns textos de Paulo, por exemplo, que parece que ele está sendo machista. Mas quando você analisa a data que ele escreveu, você vai entender por que aquele texto foi escrito daquela forma. Tem alguns textos aqui no Êxodo, né, no Pentateuco, que parece que Deus estava sendo machista ao dar determinadas leis. Mas quando você analisa quando aquilo foi escrito, você vai entender por que de repente Deus colocou aquilo da forma que colocou. Então é muito interessante eu entender quando, primeiro, quem escreveu, segundo, quando isso foi escrito, ok? E terceiro, a geografia, onde aquilo aconteceu, onde aquilo foi escrito. Porque quando eu tenho a noção de onde foi escrito, fica melhor para mim entender muitas vezes o contexto geral do que está sendo dito. Porque muitas vezes o autor, ele coloca assim, ó, isso aconteceu, vou dar um exemplo até contrário para a gente de geografia, tá? Não sei se eu cheguei a marcar aqui, deixa eu ver se eu marquei, mas quando fala do batismo de Jesus, o batismo de Jesus, deixa eu ver se... Aqui, ó, batismo de Jesus, João capítulo 1, versículo 28. João está escrevendo sobre o batismo de Jesus. Então ele fala assim, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. Mas como assim o outro lado? Então eu tenho que entender aqui da geografia. Eu tenho que entender da geografia. Por quê? Porque qual lado João estava? Porque ele disse do outro lado. Por isso que esse texto ele é um texto difícil para nós, tá? Tem-se uma ideia, baseada em outras fontes e na arqueologia, eu tenho uma ideia de onde fica essa Betânia que João fala aqui, e eu tenho uma ideia mais ou menos de onde foi o lugar que Jesus batizou. Mas eu não posso bater o martelo, porque João fala assim, do outro lado do Jordão. Então você concorda comigo que vai depender de onde João estava. Se João estava do lado oriental, ele fala do outro lado do Jordão, está falando do lado ocidental. Se ele está do lado ocidental e fala do outro lado do Jordão, está falando do lado oriental. Tá? Então você entender a geografia te ajuda você ampliar muito mais a sua visão de estudo quando você está estudando a palavra de Deus. E por último, no nosso contexto aqui histórico, a situação política. Ou seja, qual que era a situação política? Quais eram os governos naquele momento que você está lendo aquele texto? Muitas vezes, dependendo do estudo do texto, você saber a situação política, quais eram os governos, você vai conseguir entender muito mais a fundo o texto que você está lendo. Então, por exemplo, se eu falo de um texto que eu abro lá sobre o rei Ezequias, ou sobre o rei Josias, e eu estou lendo aquele texto ali, se eu entender a situação política, eu vou saber que aquilo está no período próximo para chegar à invasão babilônica. Esse período próximo se marcou como? Com Jeremias, Deus usando Jeremias para dar várias profecias acerca do povo, para o povo se arrepender, para o povo voltar para os seus caminhos, e aquela situação toda. Eu vou ver ali o próprio Isaías também, Deus usando Isaías, lógico, um texto diferente de Jeremias, um contexto diferente, mas sempre alertando o povo que a situação que eles estavam ia levar eles a uma guerra, ou seja, a um cativeiro. A situação ali, Babilônia se levantando como nação, dependendo de onde você lê, a Síria como uma nação poderosa, começando a perder a potência, Egito querendo levantar de cá, e no meio ali, Jerusalém, Judá, querendo se aliar
para um se aliar para outro, mas todo mundo inimigo querendo atacar, e você vê em alguns pontos ali, Isaías falando assim, Deus falou para não aliar com ninguém, porque eu vou dar a vitória, né? E muitas vezes o governo com medo vai lá e se alia com um, se alia com outro. Então você entender a situação política do momento que você está lendo o texto, te abre muito mais a memória para você compreender aquele texto que você está lendo, tá? Então, primeiro ponto, contexto histórico. Fechou? Esse contexto não pode faltar. Se você analisar o contexto histórico, dentro disso que eu mostrei para você, quem escreveu, quando foi escrito, a geografia e a situação política, esses 4 pontos dentro do contexto histórico, você vai ter uma noção muito mais rica do texto que você está estudando, tá? Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é você analisar o contexto literário. O contexto literário daquele texto que você está lendo. Então, quando eu falo de contexto literário, eu tenho pelo menos 4 tipos de literatura na Bíblia. Eu tenho o gênero literário, melhor dizendo. Tem 4 tipos. Eu vou ter o gênero literário de narrativa, de poesia ou sabedoria, discursivo e apocalíptico, tá? Então eu tenho esses 4 gêneros literários na Bíblia: narrativo, poético, discursivo e apocalíptico. E eu tenho que entender se o texto que eu estou lendo encaixa em qual desses 4. Por quê? Porque quanto mais eu conseguir identificar dentro de qual gênero eu estou lendo, é muito melhor para mim poder fazer a minha interpretação, tá? Porque se eu estou lendo um livro, um texto que ele está dentro do contexto narrativo, eu sei que ele é uma narração, está narrando uma história. Ou seja, tudo que eu estou lendo é literal, aquilo aconteceu, tá? Então eu leio lá Gênesis. Gênesis, no geral, ele é um livro histórico. Se ele é um livro histórico, tudo que eu leio nele aconteceu. Se a Bíblia fala em Gênesis, Êxodo, por exemplo, abriu o mar vermelho, o povo passou, aquilo aconteceu de verdade. O povo passou com o mar aberto e o povo a seco no meio. O maná, literal, porque está num livro que é um livro de gênero literário narrativo. Se o gênero literário é uma narrativa, então tudo que está ali é literal. De uma certa forma, vou tentar resumir para você aqui de uma forma bem ampliada, para você entender os livros da Bíblia. Lógico que às vezes dentro de um livro você tem mais de um gênero. Mas de uma forma geral, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis até Esté, ele é narrativo. Tudo ali é uma história. De uma forma geral. Veja bem, você pode ter poesia ali dentro, você pode ter narrativa. Por exemplo, o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés, Êxodo 15, se eu não me engano. Vamos conferir se é isso? Êxodo 15 é uma poesia, tá? Êxodo 15 é uma poesia. Mas, no geral, você tem uma narrativa. Está contando uma história. Então, você vai entender o texto ali como uma história. Quando chega em Jó, de Jó até Cantares, você tem um gênero literário de poesia ou sabedoria. E qual que é a diferença do gênero, para me identificar gênero de poesia dentro dos outros gêneros? O que destaca gênero de poesia é que a escrita dele é diferente, tá? Então vamos pegar como exemplo aqui o Cântico de Moisés, que eu já falei com vocês. Vê se dá para vocês verem aqui, ó. Êxodo, antes do capítulo 15 aí, olha como está escrito o texto aqui. Ó. Começa no canto e vem até o canto, a escrita. Isso é uma narrativa. Agora, quando chega aqui no Êxodo, aqui, ó, começa Moisés a cantar, tem um recuo no texto aqui, ó. Tem um recuo. Ó. Tá vendo que tem um recuo? Quando tem esse recuo no texto, você está dentro de um gênero literário de poesia ou sabedoria. Deixa eu tentar aproximar mais aqui. Isso é um gênero de
poesia ou de sabedoria. Então, quando tem uma poesia, você não interpreta ela como uma história. Você não vai interpretar ela literal. Você vai interpretar como uma poesia. É diferente a forma de você interpretar. Veja, não estou falando que é mentira. Estou falando que a interpretação é diferente, tá? Então, até Cantares, você tem o gênero de poesia ou sabedoria. A partir de Isaías até Malaquias, que entre os profetas, você tem o gênero de discursivo. E dentro desse gênero discursivo, você tem uma discussão acontecendo. Não está contando uma história, não está fazendo uma poesia, um momento de sabedoria, mas está fazendo o quê? Está tendo uma discussão, uma sentença. Então, essa discussão que está acontecendo aqui é chamada de discursivo. Você vai interpretar diferente da poesia, você vai interpretar diferente da narrativa. No caso das profecias, dentro da discussão, porque os contextos, pessoal, tem um subcontexto. O gênero tem um subgênero. Então, por exemplo, o gênero narrativo, ele tem o subgênero novela, por exemplo, que é o livro de Esther. O subgênero. No gênero literal, ele é narrativo, é uma história que aconteceu. Mas o subgênero dele é um gênero de novela. Nem igual novela do Brasil, é só você entender. Então, no caso aqui dos profetas, o gênero geral é discursivo, mas o subgênero é profético. Então, o subgênero profético, ele tem algumas características. Assim diz o Senhor, por exemplo. Sempre inicia dessa forma. Então, você interpreta diferente. Aí, quando chega lá em Mateus, você tem de Mateus até Atos, de novo, a narrativa, porque está contando uma história. Nas cartas de Paulo e as outras cartas, você tem de novo o gênero de discursivo, tá narrando um acontecimento. E por último, você tem Apocalipse e a metade de Daniel, que é apocalíptico, que é uma outra interpretação. Você nunca interpreta um gênero apocalíptico igual você interpreta um gênero discursivo. Tá? Você não vai interpretar, por exemplo, um texto de Isaías da forma que você interpreta um texto do livro de Apocalipse. Você não interpreta um texto de Jeremias da forma que você interpreta um texto de Daniel depois do capítulo 9. É diferente. Em Jeremias você tem um texto profético narrativo. Em Daniel capítulo 9, para lá você tem um texto do gênero literário apocalíptico. Tá? Então, de uma forma geral, isso é o resumo dos livros da Bíblia. Então, quando eu vou analisar a Bíblia, depois que eu analisei o contexto histórico, eu vou analisar o contexto literário. Primeiro, qual que é o gênero literário do texto que eu estou lendo? Eu vi o gênero, beleza, eu já sei que é uma narrativa, então eu vou analisar ele como uma narrativa. Depois, qual que é o idioma? Qual que é o idioma que esse texto foi escrito? Em que idioma foi falado esse texto? Porque quando eu analiso o idioma que esse texto foi escrito, eu vou conseguir interpretar melhor algumas frases. Por quê? Porque tem frases faladas em idiomas que não se traduz, né? Inclusive para a gente, tem coisas que você fala aqui no Brasil que você não consegue traduzir expressões idiomáticas, por exemplo. Às vezes, né, aqui na minha região, quando eu era criança, hoje não escuto mais isso, mas começava a chover, o pessoal falava assim, tá caindo um toró, né? Queria dizer, era uma expressão idiomática, queria dizer o seguinte, tá chovendo muito. Outra hora, eu vi minha mãe vinha preocupada e falava assim, vai vir um pé d'água aí. O que quer dizer isso? Vai chover muito, o céu tá preto, vai chover muito. Como que eu traduzo cair um toró para o inglês? É uma expressão idiomática. O pessoal do americano vai entender isso que eu estou querendo dizer. Então, quando você entende o idioma que foi escrito, é muito melhor para você entender as expressões idiomáticas do que foi falado ali. Por exemplo, você lê Gênesis, aí você lê assim, Enoque andou com Deus.
Como assim? Andar com Deus. Então, isso é uma expressão idiomática. Se eu conheço o idioma, e foi escrito em hebraico, e eu analiso o hebraico, eu vou entender o que o texto quer dizer quando diz que Enoque andou com Deus. Tá? Terceiro, a estrutura do livro. A estrutura do texto que você está lendo. Entender a estrutura vai fazer você também ter uma visão muito diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você está lendo um texto que o gênero literário dele é uma poesia. A poesia hebraica, ela é estruturada de uma forma totalmente diferente da nossa poesia hoje. A nossa poesia tem rimas, né? De uma forma geral. A poesia hebraica, embora haja uma rima lá ou cá, o forte dela é paralelismos de ideia. Então tem várias formas de paralelismos que o texto hebraico é escrito, a poesia, para poder fixar na mente do ouvinte. Porque a pessoa não tinha celular, não tinha computador, não tinha PowerPoint, não tinha apostila. Então, como que você gravava, você guardava aquilo na mente? As pessoas não tinham a Bíblia, poder sair com a Bíblia assim e guardar na nossa casa, como a gente faz hoje. Então, quando você usava esses paralelismos, falando as coisas repetidas, eu vou dar um exemplo aqui, ó, o Salmo 91, por exemplo, aqui, ó. Salmo 91, ele está em paralelismo de ideia. Então, aqui, ó, eu pego aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Se eu vou pegar a versão aqui, outra versão mais tradicional, vai ficar melhor para explicar para vocês. Então está aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, esconderijo sombra do Onipotente. Esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente. Percebe? Eu estou falando da mesma coisa, mas estou repetindo com outras palavras a fixar na mente. Sombra, descanso. Sombra, descanso. Esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente. Estou falando da mesma coisa. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio. Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza. Refúgio, fortaleza. E nele confiarei. Tá? Então ele está todo estruturado em paralelismo de ideia. Quando você pega, por exemplo, Mateus 24, Jesus responde duas perguntas em paralelismo de ideias. Eles perguntam para Jesus assim, quando Jesus fala que o templo ia cair? Aí eles falam assim, quando vai acontecer essas coisas e qual é o sinal da sua vinda? Duas perguntas. E Jesus responde as duas perguntas em paralelismo. Primeiro ele responde um pedacinho da primeira, um pedacinho da segunda. Um pedacinho da primeira, um pedacinho da segunda. Um pedacinho da primeira. Por que ele fazia isso? Era a forma que eles tinham de fixar o ensinamento de um povo que era iletrado, a maioria analfabeto, não tinha apostila em casa, não tinha nada para guardar. Então, como que eles guardavam? Fixando isso. Você pega o Sermão do Monte, por exemplo, você vai ter, ele é todo estruturado. Qual que é a estrutura do Sermão do Monte? Um quiasmo. Quiasmo é uma forma que você tinha, que você deixava a ideia principal no meio. E você ia fazendo paralelismos de ideia. A primeira parte era igual à última, a segunda era igual à antepenúltima, a terceira igual, ou melhor, a primeira igual à última, a segunda igual à penúltima, a terceira igual à antepenúltima, e no meio você tinha a informação principal. O Sermão do Monte de Jesus está estruturado dessa forma. Você pega o meio principal, quando Jesus fala de oração, tá? E o resto tudo está estruturado em formas paralelas, né? Que todo capítulo 5, 6 e 7, se eu não me engano, o Sermão do Monte. Então, quando você vê isso de uma forma geral, que você vê essa estrutura, a sua forma de interpretar o contexto, interpretar o texto, vai te abrir muito mais caminho, tá? Então, revendo aqui, primeiro ponto, você vai analisar o contexto histórico do texto, né? Qual é o contexto histórico? Quem escreveu, quando foi escrito, onde foi escrito e qual que era a situação política daquele lugar. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai analisar o contexto literário. Qual que é o contexto literário? Qual que foi o gênero literário que foi escrito?
qual que foi o idioma que ele foi escrito e qual a estrutura que esse texto está estruturado. Analisou isso aí? Vamos para a terceira parte, que é o contexto textual, tá? Então eu já analisei o contexto histórico, literário, agora o contexto textual. Esse texto que eu vou ler, qual que é o contexto do versículo dentro do capítulo? Porque muita gente às vezes erra muito porque pega um versículo isolado e quer fazer toda uma doutrina em cima de um versículo isolado da Bíblia, né? O que é contexto? É aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Então, às vezes você lê um versículo, para você entender ele bem, você tem que ler o versículo anterior e o versículo depois. Dependendo se você não entendeu, leia todo o capítulo antes e todo o capítulo depois. Não entendeu bem não? Leia todos os capítulos anteriores e todos os capítulos depois daquele livro, daquele versículo. Leia o capítulo todo. Ou seja, então, eu tenho que entender o contexto daquele texto que eu estou estudando no capítulo que eu estou lendo, no livro que eu estou lendo ele, qual que é a seção que eu estou lendo, ou seja, esse capítulo que eu estou lendo aqui, esse versículo, ele faz parte de qual seção? É dos livros históricos? A seção aqui você pode separar por gênero literário, é da seção dos poéticos? É da seção dos apocalípticos? Né? Qual que é o bloco que eu estou interpretando isso daqui? Isso aqui está no Velho ou no Novo Testamento? Dá diferença? Dá. Por exemplo, quando você lê lá em Abacuque, né? O justo viverá pela fé. No contexto lá de Abacuque, no Velho Testamento, você vai ter uma interpretação. Quando Paulo fala daquilo lá em Romanos 1,17, a interpretação é outra coisa. Tá? Então você tem que saber o bloco que está e na Bíblia toda. Como que você vai entender esse texto relacionado a toda a Bíblia? Como ele se comporta quando eu tenho com relação a toda a Bíblia? Ele é um texto, será que ele está sendo isolado? O que você está interpretando ali é incongruente com o resto que a Bíblia está falando? Você está trazendo uma heresia ou ele conversa com o resto da Bíblia? Né? Então, eu vou entender o texto, eu tenho que entender o texto no contexto textual. No capítulo que eu estou lendo, no livro, na seção, no bloco e na Bíblia toda. Então vamos recapitular aqui. Primeiro eu vou ler o texto no contexto histórico, vou analisar o contexto histórico. Contexto histórico, quem escreveu, quando foi escrito, onde foi escrito, situação política. Depois eu vou entender no contexto literário, gênero literário, idioma que foi escrito e a estrutura que o texto está. Terceiro, eu vou entender no contexto textual. Qual é o contexto textual? Como esse texto se comporta no contexto do versículo, dentro do capítulo, do livro, da seção, do bloco, Antigo ou Novo Testamento e na Bíblia toda. Tá bom? E, por último, o contexto linguístico. Qual que é o idioma que esse texto foi escrito? Né? O contexto linguístico também é muito interessante para você entender e pegar falsas heresias que tem por aí. Né? Você ter uma noção profunda do texto que ele foi escrito, você vai conseguir fazer várias exegeses, ou melhor, uma exegese muito mais profunda daquilo que você está falando. Tá? Daquilo que está contida ali dentro daquele texto. E para a gente fechar então, se eu leio a Bíblia analisando esses contextos, eu tenho que fazer isso um espírito de oração, eu tenho que orar ao Senhor, tenho que ter a mente aberta para eu poder aprender. Né? Eu não vou começar já lendo com um pensamento contrário à Bíblia. E outra, eu tenho que fazer uma leitura atenta do texto. Essa leitura atenta do texto envolve o seguinte: ler pausadamente em forma concentrada. Né? Então, nada que eu falei aqui, você vai conseguir descobrir lendo com pressa. Eu tenho que sair daqui a 5 minutos, tem 5 minutos para estudar a Bíblia. Você não vai conseguir fazer uma análise desses contextos, no contexto histórico, o contexto literário, o contexto linguístico e o contexto textual. Você não vai conseguir fazer isso aqui correndo. Você tem que ler pausadamente,
anotar, escrever, pra você conseguir fazer isso aqui. E outra coisa, preste atenção nos detalhes do texto. Esses detalhes podem ser repetição de palavras, mudança, temas e outras coisas. Ou seja, quando você começa a ler um texto, eu tenho que começar a observar o seguinte: tem alguma palavra que está falando demais? Eu estou lendo esse texto aqui, ele está falando em compaixão toda hora. Se aquela palavra está se repetindo ali, é porque alguma coisa Deus quer falar com aquela palavra ali. Ah, toda hora fala em amor. Por que está falando em amor toda hora? Você analisou o contexto histórico do livro? Então, às vezes, uma palavra está se repetindo no livro, ele quer me informar alguma coisa. Um tema que muda dentro do livro ali quer me informar alguma coisa. Às vezes eu estou lendo um mesmo capítulo, um texto que ele está falando de um tema e agora ele vai mudar para outro tema. Isso vai querer me falar alguma coisa. Bom, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Tem outras formas de estudar a Bíblia, né? Como eu falei, eu postei no WhatsApp recentemente algumas ferramentas que eu uso gratuitas que me ajudam também a estudar a Bíblia. Mas analisando esses contextos, eu tenho certeza que ele vai ser de proveito para você. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade onde poderemos falar um pouquinho mais a palavra de Deus.